Olá, sejam bem-vindos a mais uma quarta com Alves Feridas. Como vocês perceberam, a nossa quarta ela está diferente. É uma quarta que está dentro da quinta. E, como sempre, toda semana nós temos um encontro marcado com informações úteis, de fácil entendimento, que vai te ajudar no teu dia a dia, que vai ajudar você, de alguma forma, a compreender a sua real situação do que você está vivendo ou algum familiar que você tanto ama está vivendo. O tema de hoje é como a equipe multidisciplinar ela pode te ajudar, pode ajudar um familiar seu no tratamento de feridas, no tratamento de lesões que você já sofre há anos com esse problema. Como você sabe, meu nome é Ana Cristina, eu sou enfermeira, fundadora da Alves Ferida. E também, como você já sabe, a Alves Ferida é uma empresa especializada no tratamento de feridas. Atendemos em Recife e toda a região metropolitana e aonde você desejar o nosso serviço, aonde você estiver precisando do nosso serviço. E para você que está aí, está se perguntando o que é uma equipe multidisciplinar. Doutor, o que é essa equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar é uma equipe que é composta por vários profissionais que vão estar ajudando o indivíduo que esteja precisando. Então, dentro do tratamento de feridas, o que é essa equipe multidisciplinar? Pode ser um médico clínico geral, pode ser um médico especialista, no caso um médico vascular, a enfermeira que vai estar atendendo, especialista no tratamento de feridas, a nutricionista que vai estar atendendo aí todas as suas necessidades nutricionais e dependendo do contexto de cada paciente, lembrando que cada tratamento ele é de forma individualizada. Então, dependendo da necessidade de cada paciente, possa ser que seja necessário a gente incluir ou solicitar a avaliação de outros profissionais, como um fonoaudiólogo, como um fisioterapeuta, para todo mundo junto ali favorecer o tratamento desse indivíduo, tá? Favorecer aí a completa recuperação desse indivíduo que esteja precisando de cuidados. Entenderam o que quer dizer uma equipe multidisciplinar? Um exemplo bem prático é que quando você está lá no ambiente hospitalar, hospitalizado, necessitando de cuidados, vários profissionais passam lá para avaliar você. Chega o enfermeiro para fazer toda a avaliação, o técnico de enfermagem para administrar as medicações, o médico que chega lá, que pode ser o clínico geral, o cardiologista, pode ser o gastro, o assistente social que passa lá onde você está. Então, todo mundo, todos aqueles profissionais que vão estar cuidando da sua saúde, ele é a equipe multidisciplinar. E dentro do tratamento de feridas, não pode ser diferente, tá? Quando você obtém resultados favoráveis, quando você tem resultados de qualidade, existe uma equipe multidisciplinar que ela vai estar ali envolvida em todo esse tratamento. E como vocês, na verdade, os clientes da Alves Ferida, eles já sabem, o que a gente conta aí dentro da nossa equipe como uma equipe multidisciplinar? O enfermeiro, o vascular, a nutricionista. Então a gente conta com esses profissionais que fazem parte aí dessa equipe multidisciplinar no tratamento de feridas. E caso haja necessidade, a gente também pode incluir outro profissional, como já aconteceu com um cliente nosso, que vocês já viram a alta dele. A gente precisou entrar aí com a questão do cardiologista, porque é importante a gente lembrar que o indivíduo que tem uma lesão, ele não é a lesão em si, ele é um indivíduo que tem multifatoriedades, tem múltiplas necessidades e que essas necessidades precisam ser controladas e compensadas para que você tenha o que o paciente
deseja, para que você alcance aí a tão sonhada cicatrização. É por isso, como eu já venho falando há muitos dias para vocês, que o contexto de tratamento de feridas, ele mudou, tá? Então, por isso que a gente fala aí que é tratamento de feridas, ok? Entenderam certinho? Compreenderam? E vamos entrar agora no assunto para vocês entenderem qual a necessidade dessa equipe multidisciplinar. Em 2019, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez uma pesquisa e disse que existiam no Brasil 32 milhões e 900 mil pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, em 2019, a nossa população de idosos eram de 32 milhões e 900 mil. E aí, você já se perguntou por que essa população de idosos ela tem aumentado muito? Então vamos lá raciocinar comigo. Hoje em dia, com o passar dos anos, melhorias aí na questão da tecnologia, estudos avançados, as pessoas, nós estamos aí adquirindo melhores qualidades de vida. E isso vai proporcionar com que a gente tenha uma longevidade. O que quer dizer isso? Que as pessoas elas envelheçam mais, que elas passam muito mais tempo vivas e consequentemente idosas, né? E o que isso aí vem impactar na saúde do indivíduo? Quando a gente envelhece, hoje, essa semana eu estava atendendo uma paciente e aí eu fazendo todo o atendimento dela, e eu pensei, né, fiz uma leve relação, e que eu vou trazer para vocês. Quando a gente nasce, a gente fica ali com toda a dependência dos nossos pais, a gente não sabe andar, a gente tem ali algumas reações que são instintivas mesmo, de próprio instinto, e a gente precisa dos cuidados. E aí, com o passar do tempo, a gente vai criando autonomia, vai crescendo, vai começando a escovar o dente sozinho e assim entramos aí na fase adulta, pegando nossa independência. Quando a gente chega a partir dos 60 anos ou 60 anos ou mais, a gente volta a ter uma dependência. E foi o que eu avaliei nessa cliente, nessa paciente da Alves Ferida. Então, quando ela chega ali nos seus 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, ela passa a ter uma dependência para realizar todas as suas funções, porque ela envelheceu, o organismo envelheceu, algumas doenças que são ali senis, que a gente chama, ou são doenças da idade, que a gente chama popularmente, como Alzheimer, mal de Parkinson, que aí vão limitando, na verdade, as funções desse indivíduo. E aí, nessa fase dessa população aí de mais de 60 anos, que surgem os problemas e surgem as necessidades de você ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, quando eu estava ali atendendo ela, tratando a lesão dela, entramos lá com uma equipe multidisciplinar, nutricionista, médico que já fazia acompanhamento dela, uma fisioterapeuta que fazia o acompanhamento dela e a enfermeira, como eu falei no início, né, eu ali tratando a lesão dela. No decorrer desses atendimentos, lembrando que cada atendimento ele é uma avaliação, você reavalia esse paciente. Então a gente começou a observar que ela apresentava um padrão diferente do que ela já viria apresentando. Então a gente viu a necessidade de orientar a família, de solicitar a avaliação de um fonoaudiólogo, porque é uma idosa que já tem um comprometimento, que já não tem uma deglutição efetiva, que nem você, que nem eu que estou aqui falando. Então já não consegue consumir alimentos sólidos, já tem dificuldade em ingerir líquidos, e isso tudo faz parte de uma avaliação, de um olhar amplo, tá? É o que no início dessa fala eu disse para vocês, quando você trata uma lesão, você não está tratando a lesão ali em si, olha, o que só me interessa aqui é essa ferida que esse indivíduo ele apresenta. Não, o sucesso da cicatrização, você devolver qualidade de vida para esse cliente, esse paciente, para os familiares dele, vai muito além do que você tratar uma ferida. Vai você tratar aí todos os fatores, todas as necessidades que esse cliente ele apresenta.
Em 2005, a Organização Mundial de Saúde, ela já citava que o atendimento domiciliar, ele serve para humanizar esses atendimentos, né? Deixa esse indivíduo mais próximo do seu ambiente hospitalar, mais próximo da sua vivência diária e, consequentemente, reduzir aí esses custos com as internações hospitalares. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando você tem um paciente com Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, e o Alzheimer, que são doenças neurodegenerativas e que estão aí presentes aí na população com mais de 60 anos de idade, o que acontece? São doenças que vão se cronificando e, com o passar do tempo, o que acontece? Esses pacientes acabam sendo dependentes, né, de não realizar os seus cuidados diários, tá? Ou seja, aquele idoso que limpava a sua casa, que fazia sua comida, que preparava o seu café da manhã, que tomava seu banho sozinho, que escovava os dentes sozinho, eles passam a ficar dependentes de outras pessoas para fazer. E com o avançar, né, da doença, que a gente sabe que existem tratamentos, né, para que minimizem essas sequelas nesses pacientes, aumentem aí esse espaço, que esse indivíduo não fique tão dependente. A gente sabe que existem esses tratamentos, porém a maioria dessas pessoas não tem esse tratamento disponível no SUS como deveriam ter. E aí o que acontece? Esses indivíduos ficam mais aí, reclusos no ambiente. E com o avançar dessas doenças, como ele limita, aquele indivíduo que tem lá Parkinson, que fica o tempo todo, né, com esses movimentos involuntários, igual eu estou aqui fazendo para vocês, eles passam a não conseguir mais executar suas atividades diárias. Com o avançar, eles passam a não mais conseguir andar, ficam limitados aí numa cadeira de roda ou limitados ao leito. Se tiver associado aí o Parkinson com o Alzheimer, isso aí se torna muito mais grave e eles começam a definharem, digamos assim, que isso é muito o que a gente consegue ver aí nos domicílios onde a gente faz o tratamento de lesões, tratamento de feridas. Outra coisa que aí eu vou trazer de exemplo para vocês, para a gente concluir, é a questão da depressão nos idosos, na população idosa mais de 60 anos. Isso também, a depressão é um dos fatores limitantes que vão fazer com que esses pacientes eles tenham necessidade de ter um tratamento aí, um atendimento multidisciplinar em seu domicílio. Então, quando surgem essas doenças que eu citei para vocês, esses indivíduos eles podem ficar aí restritos ao leito, que é o que geralmente acontece. E nessa restrição ao leito, vários problemas vão surgindo. E aí eu vou citar para vocês alguns exemplos que é o que você está vivenciando aí com o seu pai ou com algum idoso que faça parte aí da sua família. Primeiro, eles começam a ficar restritos aí, ou muito tempo sentado ou muito tempo deitado. E aí você começa a observar que ele começa a ter o que? Edema. As pernas começam a ficar inchadas, os pés ficam ali inchados. E aí eles começam a desenvolver problema de circulação. Outro problema é que eles têm uma perda muito grande de peso, consequentemente de massa corporal. E aí eles ficam com uma desnutrição. Eles ficam desnutridos. E aí desnutridos, eles ficam mais pele e osso. E aí eles ficam muito tempo naquela posição e começam o aparecimento de lesões de pele, que aí a gente chama as famosas aí lesões por pressão, ou como a população conhece como as escaras. Então ele passa a desenvolver essas lesões aí em calcanhar, em panturrilha, né, na batata da perna, aí na região do bumbum, que a gente chama na região sacra, aqui nas costas, na escápula, que a gente conhece muito aí como a pá, cotovelo, orelha, é muito comum. Por quê? Porque ele fica limitado ali ao leito, a sua massa, né, fica desnutrida, a sua massa corporal, ela diminui constantemente, pode entrar em desnutrição severa ou até uma caquexia. E aí surgem esses problemas e aí você fica com esse idoso aí no seu ambiente domiciliar. Outra coisa que é muito comum, tá? Surgindo essas doenças, principalmente a questão do Alzheimer, esses idosos, né, darem aí trabalho para dormir, ter uma dificuldade e aí o familiar ele começa a procurar alternativas para tratar esse indivíduo.
E, consequentemente, fazendo uma polifarmácia, ou seja, muitas medicações que ficam aí dando para esses idosos e culminando, acrescentando essa necessidade, que culmina para que esses idosos fiquem aí mais acamados ainda, restritos ao leito. E aí, quando surgem essas necessidades de atendimento domiciliar desses idosos, é quando esse familiar, ele vai ver que esse indivíduo ele tem várias lesões, e aí chama um profissional para tratar essas lesões, e a gente começa a perceber que, além do tratamento daquela ferida e daquela lesão, ele precisa aí de um tratamento multidisciplinar, que vem culminar aí, que vem favorecer aí a cicatrização dessas lesões. Então, quando a gente chega no ambiente domiciliar, para a gente ter sucesso nessa cicatrização, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, porque além da gente ter cada um que entenda da sua área, que juntos vão pegar esse conhecimento, transformar em um só, que vai gerar o plano terapêutico desses indivíduos, a gente consegue ter aí sucesso nessa cicatrização. Porque não é somente você tratar essa lesão, é você pegar esse indivíduo, tratar tudo que ele está precisando para que o objetivo final seja a cicatrização. Imagina você tratar uma lesão por pressão ou uma ferida no idoso com desnutrição severa, com caquexia, sem você tratar todas as outras funções. E aí imagina que esse indivíduo está dessa forma, você já imagina que ele já não consegue engolir, né? Ele já não consegue engolir de forma efetiva. Então, se ele não consegue engolir de forma efetiva, como é que esses nutrientes vão chegar nessa ferida para que haja cicatrização? Concorda comigo? E vamos pensar um pouquinho mais além. Se ele não consegue deglutir, engolir, nem a água ele consegue engolir. Ele não vai conseguir, né? E aí ele precisa dessa água para hidratar. E aí qual o próximo problema que vai estar acarretado com essa ingestão muito baixa de água? Vai estar culminando aí para os rins, uma falência renal, ele não vai conseguir fazer xixi de forma efetiva. Aí as taxas que precisavam estar normalizadas, elas se tornam altas ou muito baixas. E aí começa todo um processo e você não vai conseguir cicatrizar se você olhar esse paciente somente como uma lesão. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é algo extremamente importante, que é onde eu já vivenciei, é o quê? Que é muito comum acontecer que os familiares, eles prolongam muito a procura da assistência efetiva para o seu familiar idoso, que precisa de uma equipe multidisciplinar, que tem uma lesão, então ele retarda muito. E alguns casos, tá? Alguns casos, quando você vai atender esse paciente, já não tem mais o que você faça. Você já não consegue proporcionar uma cicatrização, você já não consegue proporcionar uma melhora na qualidade de vida desse idoso. Por quê? Porque ele já tem inúmeras lesões, que aí eu digo para vocês, não é somente o fato dele ter inúmeras lesões, é porque dificilmente você vai conseguir restabelecer a saúde desse indivíduo, porque esse indivíduo já tem todas as suas funções comprometidas, e aí infelizmente ele vai estar ali mesmo só cumprindo alguns dias, horas de vida, e você não vai conseguir devolver essa qualidade de vida. Inclusive, o que a desnutrição, que é muito comum nos idosos, ele vai proporcionar? O aparecimento de infecções, tá? Então, o aparecimento de infecções, ele vai culminar para favorecer o aparecimento dessas lesões. Agora, imagine você aí, com um idoso com desnutrição severa ou caquexia, porque é um dos problemas muito sérios aí na questão da terceira idade, os idosos a mais de 60 anos, que tem Alzheimer ou que tem Parkinson junto, que vai limitar esse indivíduo ao leito, tá? Com avançada doença, é óbvio. E aí esse paciente não consegue ter as suas funções estabelecidas e esse indivíduo, ele começa a surgir várias lesões. E aí quando eu digo várias lesões para vocês, eu estou falando em várias lesões. Imaginem aí o que eu estou visualizando aqui agora. Eu quero que vocês visualizem comigo. Um idoso nessas condições que eu falei para vocês,
um idoso que tem lesão da orelha até o calcanhar. Então são múltiplas lesões por pressão e que vai chegar num ponto que esse indivíduo não vai conseguir ter cura dessa cicatrização, porque o organismo dele está todo comprometido. Agora imaginem que no avançar da idade, esse indivíduo tem Alzheimer, esse indivíduo tem Parkinson, e aí ele começou a decair, começou a baixar aí as suas funções, ele lavava um pratinho, sentava para assistir a televisão, sentava na porta para conversar com a vizinha, e daqui a pouco ele já ficou mais molinho, não conseguiu mais levantar, já passou mais tempo dormindo, já começou a ter dificuldade para comer, ele bota a comida ali na boca, mas mastiga, faz os movimentos aí de mastigar, mas não consegue engolir, e aí a família acha que ele não está comendo porque não quer. Coma, mamãe, por favor, mamãe só tem que comer, engula. Não, ela não quer, daqui a pouco ela come, e aí a gente começa a dar alimentos que é mais fáceis, né, que a gente imagina que sejam mais fáceis para ele. Dá uma vitamina de banana, dá uma vitamina de manga, faz uma mistura de várias frutas e dá para ele, faz um mingau e dá para ele. E aí a gente começa a traçar esses planos de forma leiga, porque você, enquanto familiar, não entende desse processo de nutrição, não procurou um profissional adequado para tratar essa dificuldade do seu familiar, e aí esse familiar vai passando, vai piorando mais ainda, e aí chega num estado que você não consegue ter uma resposta de forma adequada para o seu familiar, você não consegue tratar, devolver qualidade de vida. O que é importante, tá, a gente lembrar que dentro dos indivíduos com mais de 60 anos de idade, existe sim a possibilidade desses indivíduos terem qualidade de vida e a gente prevenir as doenças. O que a gente precisa entender é que nós, né, enquanto familiares, que você enquanto familiar, que você não entende de todo esse processo, você precisa procurar ajuda, tá? E procurar ajuda é você procurar equipe multidisciplinar, é você procurar uma assistência adequada para o seu familiar, que isso você vai prevenir que esse indivíduo ele chegue a óbito mais rápido, em função de todas as complicações dessas doenças aí da terceira idade, essas doenças senis, das doenças neurológicas. E aí você pode propiciar a qualidade de vida dentro das condições desse indivíduo idoso, tá? Isso é extremamente importante. Envelhecer não quer dizer que você tem que envelhecer com doença, tá? Você pode muito bem envelhecer com saúde, mas você pode ter uma doença e ter qualidade de vida mesmo tendo aquela doença ali crônica, tendo aquela doença ali instalada. Você consegue sim ter qualidade de vida tendo uma doença. O que você precisa entender é que você precisa procurar meios, precisa procurar profissionais que vão proporcionar aí essa qualidade de vida para esse indivíduo, tá? Isso aí é extremamente importante a gente lembrar, a gente saber, que vai desde uma hidratação de forma adequada na pele daquele indivíduo, até mesmo você retirar esse indivíduo da cama para colocar numa cadeira de roda, para colocar uma cadeira de banho. Isso tudo pode proporcionar aí qualidade de vida para esse indivíduo. Que aí a gente vai perceber que esses indivíduos idosos têm aquela pele frágil, aquela pele mais enrugada, desidratada, e aí se você pega ele todo jeito para botar na cadeira de roda, ele tá ali na cama e você arrasta ele para que você possa fazer os cuidados de forma adequada nele, cuidados de higiene, essas coisas, cuidados básicos aí de higiene, você vai estar proporcionando também aí o aparecimento, surgimento de lesões. E aí, meus amigos, uma vez a lesão instalada, você vai ter trabalho para cicatrizar essa lesão, você vai ter trabalho para tratar essa lesão. Sabe aquela premissa que diz que prevenir é melhor do que tratar? Aí eu vou trocar em miúdos para vocês. Prevenir é mais barato do que tratar, certo? Então é muito importante que a gente pense nisso de uma forma geral, porque nossa população ela está envelhecendo. Eu que estou aqui falando para vocês, daqui a alguns anos eu vou estar nessa fase aí de idosa, e aí a gente precisa proporcionar para nossa população, para os nossos familiares, qualidade de vida, tá? A gente precisa proporcionar que nessa fase aí dos 60 anos ou mais,
ele tenha qualidade de vida, independente dele ter aí um Alzheimer, ter depressão, dele ter mal de Parkinson. Então isso aí a gente precisa, independente dele ter outras doenças crônicas aí, como hipertensão, diabetes. Isso tudo a gente precisa pensar, pontuar e tratar. E aí, quando você está aqui ouvindo esse vídeo, que eu estou falando para vocês que para tratar uma lesão você precisa de uma equipe multidisciplinar, é por tudo isso que eu falei para vocês, porque o indivíduo, ele não é uma lesão em si. Para você chegar num processo de cicatrização, todos os fatores ele precisam ser trabalhados para que o objetivo final daquele tratamento ali seja alcançado, que é a cicatrização e devolução de qualidade de vida. E você sabia que o paciente com lesão, ele corre o mais risco de internações do que os outros idosos que não tem nenhum tipo de lesão? Sabe por quê? Porque a lesão instalada, ela é uma porta de entrada para infecções. Então, se é uma porta instalada para infecções e você está mantendo esse paciente em domicílio sem um tratamento adequado, o que acontece? Pode acontecer aí o caso de inúmeras internações desse indivíduo por causa daquela lesão. Mas, Ana Cristina, só a ferida, né? Vai ser uma lesão ali naquela ferida? Não pensem dessa forma. Aí eu digo para vocês, o buraco, ele é mais embaixo. A situação, ela é muito mais grave do que a gente possa imaginar. A ferida, por ela ser uma descontinuidade da pele, aqui é uma pele íntegra, tá? Então, quando surge a pele íntegra, ela serve para quê? Para criar uma barreira contra micro-organismo. Agora, imagine um indivíduo com uma ferida, com rompimento dessa pele, e aí um indivíduo que tem uma desnutrição severa, uma caquexia, e aí com essa lesão. Então, os micro-organismos, as infecções, elas vão ser muito mais recorrentes, e as internações vão ser muito mais recorrentes também. E aí o que acontece? Esse indivíduo vai para o ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, pode acontecer o quê? Desse indivíduo ele aumentar ainda mais as lesões, pode acontecer de surgirem novas lesões e esse quadro de saúde desse indivíduo ele piorar. Mesmo ele tendo uma assistência ali naquele hospital multidisciplinar, é diferente dele ter uma assistência multidisciplinar no seu ambiente domiciliar. Primeiro, por quê? Porque dentro do ambiente hospitalar, ele tem inúmeras bactérias, são várias bactérias, porque ali é um ambiente de doenças, né? Ninguém vai ali somente ninguém vai ser internado porque está com saúde. Ele vai ser internado porque ele tem doenças. Então, ali tem várias bactérias que são específicas do ambiente hospitalar. No ambiente domiciliar, essas bactérias que eram lá do ambiente hospitalar, elas não vão estar presentes, tá? E aí, se ele tem essas lesões, ele sofre várias internações, adquire mais lesões e o quadro de saúde dele vai se comprometer, tá? Então, é muito melhor a gente fazer um tratamento adequado de uma lesão que surgiu no meu familiar, em casa, em domicílio, do que eu levar para o ambiente hospitalar. Mas, lógico, vai surgir necessidade de que você atenda esse paciente no domicílio, que esse paciente desenvolve uma infecção e que você precisa encaminhar esse paciente para o ambiente hospitalar para tratar essa infecção. Pode muito bem acontecer. Daí que é a necessidade dessa equipe. E como eu já falei para vocês, a equipe multidisciplinar, ela vai diminuir aí essas chances desse indivíduo ir para internações hospitalares, consequentemente melhorando aí a qualidade de vida desse indivíduo dentro do seu meio familiar. Lembrando que quando eu falo de equipe multidisciplinar, incluindo os cuidadores e os familiares desses idosos, eles também fazem aí, vão compor a equipe multidisciplinar, porque eles também vão estar envolvidos aí nesse tratamento desse cliente, desse paciente, porque a equipe chega lá, traça todo o plano de cuidado, faz os cuidados que são restritos a cada função, mas os cuidadores, os familiares vão estar ali também. Ah, Dona Maria precisa fazer uma mudança de decúbito, ou mudar de posição de 2 em 2 horas, deixar ela 30 minutos nessa posição, daqui a pouco mais 30 em outras, promover o conforto, hidratar a pele. Então, esse cuidador, esses familiares, eles também vão participar aí da equipe multidisciplinar. Lembrando que ninguém trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa
A gente precisa de uma equipe, a gente precisa de várias pessoas para que a gente atinja aí o objetivo comum. Como vocês puderam ver nesse vídeo, é de extrema importância a presença da equipe multidisciplinar no atendimento dos indivíduos com mais de 60 anos. Ele com comorbidades, né, que são esses indivíduos que precisam dessa assistência. E aí é extrema importância. Por quê? Porque cada profissional ele não faz nada sozinho. O enfermeiro que vai ali tratar uma lesão, ele não vai conseguir tratar aquela lesão sozinho, tá? Porque ele precisa de uma equipe, ele precisa de uma visão mais ampla. Porque toda lesão, ela tem uma causa. Então, se ela tem uma causa, a causa precisa ser tratada. Assim como o médico, ele não vai conseguir tratar aquela lesão sozinho, porque ele vai precisar de um enfermeiro que entenda desse processo de cicatrização, que é o profissional que estuda, que está ali o tempo todo buscando inovações tecnológicas para isso. O fonoaudiólogo, ele não vai conseguir sozinho trabalhar esse indivíduo, porque ele vai precisar de outros profissionais para alcançar aquele objetivo. A nutricionista vai precisar atuar e ela não vai conseguir atuar sozinha, porque aí lembra que eu disse para vocês que a equipe multidisciplinar, o familiar também ele faz parte. Imagina a nutricionista chegando lá, traçando todo o plano alimentar dele, daquele idoso, prescrevendo a suplementação, e o familiar não estiver ajudando ali em ofertar essa suplementação, ofertar esses alimentos que foram prescritos para esses pacientes. Então, para que haja um sucesso aí de não somente de cicatrizar uma lesão, mas vamos pensar na prevenção da uma lesão, tá? Lembra que eu falei para vocês que prevenir custa mais barato do que tratar? Então, a equipe multidisciplinar, ela pode atuar na prevenção de doenças, na prevenção de lesões, como também no tratamento dessas lesões. E aqui na Alves Ferida, a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Não somente em cicatrizar aquela lesão do seu paciente, do seu familiar, mas vai te ajudar a melhorar a qualidade de vida de um todo desse paciente, desse seu familiar que está aí sofrendo com Alzheimer, que está sofrendo com mal de Parkinson, está sofrendo aí com uma depressão avançada, restrita ao leito. Então, isso tudo vai ser necessário para que haja. E aí, eu vou citar mais um caso aqui para vocês, de uma cliente da Alves Ferida, que já tem muito tempo uma lesão, e no decorrer, né, já com assistência com o médico vascular, com assistência com a nutricionista, com assistência aí do clínico geral, ela já faz acompanhamento com cardiologista. E aí, no decorrer desse processo aí de tratamento de feridas, ela acabou ficando com crises de ansiedade, ficando um pouco depressiva, chorando muito. E aí a gente precisou avaliar, na verdade, lembra que eu disse para vocês, quando você chega para atender o paciente, tratar aquela lesão, você tem uma visão ampla daquele paciente. Você não pode chegar lá e fazer o seu atendimento e ir embora. Então a gente foi detectado, conversei com a família, e aí a gente detectou que ela precisava de uma assistência psiquiátrica. Ela precisava de outro profissional que fizesse esse atendimento multidisciplinar dela. Então a gente entrou aí com o psiquiatra, foi feito toda a assistência dela, e hoje a gente conseguiu aí voltar a ter sucesso nessa cicatrização, tá? Lembrando que o estado emocional do paciente, ele reduz em 40% aí a chance de cicatrização. E pior, se essa ferida estiver evoluindo, ela piora em 40%. Aí imagina o estrago que isso não causa numa lesão? Então, entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido como é importante uma equipe multidisciplinar no tratamento de feridas, uma equipe multidisciplinar na assistência a esse paciente. Lembrando que a gente tem aí mais de 32 milhões de idosos, e isso só em 2019, hein? Só em 2019. Então, a gente precisa aí atentar para isso de forma preventiva, ou tratamento mesmo, se for necessário, aí a presença de uma equipe multidisciplinar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem está precisando. Se inscreve no nosso canal aí no YouTube. E aí curte muito esse vídeo. Conto com vocês. Até a próxima, hein?